Olá pessoal, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas neste espaço de construção do conhecimento espírita. Aqui é a TV Revelare, um lugar onde falamos tudo de espiritismo. Se você é novo ou nova por aqui, eu quero te pedir para que se inscreva no nosso canal, deixe a sua curtida, o seu comentário e se torne membro se puder. Eu sou Beto Ramos e quero te convidar para a gente falar hoje sobre o passe magnético. Opa, mas de novo? Não, agora nós vamos falar sobre o passe magnético nas obras de André Luiz, buscando as aproximações com o conteúdo da teoria de Mesmer, bem como a teoria espírita. Depois da vinheta, eu estou te esperando, não saia daqui para a gente compartilhar tudo que eu trouxe para você, você vai gostar. Bem, pessoal, conforme você vê aí na nossa tela, eu estou compartilhando com você conteúdo que estudei na obra Autonomia, História Jamais Contada do Espiritismo, de autoria de Paulo Henrique de Figueiredo, e vou utilizar aqui para o nosso compartilhamento outras obras de autoria de Espírito, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, bem como de Valdo Vieira. As obras são Evolução em Dois Mundos, que é compartilhada por esses dois médiuns, como eu disse. Depois nós temos Nos Domínios da Mediunidade, Mecanismos da Mediunidade, onde André Luiz ditou apenas para Francisco Cândido Xavier. Antes da gente começar a falar sobre o nosso tema, eu quero chamar a sua atenção para o capítulo 19, A Fé que Transporta Montanhas, onde Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, vai falar sobre a fé. E ele diz que toda fé precisa ter uma base. Fé não é qualquer coisa para Allan Kardec. Fé é uma crença raciocinada. Para Allan Kardec, a fé raciocinada, ela se apoia nos fatos, na lógica e não deixa nada obscuro. É tudo claro. A base é a perfeita compreensão. Assim sendo, todo aquele que busca ter certeza de alguma coisa, ele só vai chegar a essa certeza quando está certo que compreendeu aquilo que ele está estudando. O que nós ouvimos bastante no movimento espírita é que o passe magnético seria algo que o magnetizador transfere como fluido vital que está nele acumulado para o paciente que está ali necessitando, e a partir da chegada desse fluido no corpo físico daquele magnetizando ou do paciente, o indivíduo então vai ter o efeito, que seria a cura a partir do fluido que ele recebe. A gente vai perceber que a culpa dessa compreensão pode ser atribuída a quem quiser, mas não para o espírito André Luiz, porque, segundo nós estamos aprendendo, ele está em consonância com a teoria espírita, bem como a teoria de Mesmer. E eu quero mostrar para você a partir dos argumentos que nós fomos percebendo existir nas suas obras. Vamos lá. Quero começar compartilhando com vocês algumas informações importantes que vão possibilitar o norte que a gente vai seguir no nosso estudo, na nossa investigação. É muito bom a gente ter a noção dessas notícias para a gente compreender todo esse universo que a gente vai encontrar pela frente de informações. Um dos instrutores ou dos espíritos que André Luiz estava em contato no mundo espiritual, chamado Aulus, ele vai relatar que se interessou por experimentos mediúnicos desde 1779, isso no século XVIII, quando ele conheceu Mesmer na cidade de Paris, na França. Ele relata também que depois reencarna no século XIX e vai apreciar de perto o trabalho de Allan Kardec. E ele também vai trabalhar com mediunidade e com magnetismo, conforme os métodos científicos da Europa. A gente sabe que o próprio Kardec estudou o magnetismo por mais de 30 anos e depois ficou ali quase 20 anos aproximadamente, né, desde o tempo que começa a entrar em contato até produzir todo o seu trabalho com o espiritismo. Bem, esse espírito está relatando que teve contato tanto com Mesmer quanto com Kardec. Isso faz toda a diferença a gente aprender, porque o André Luiz estará dizendo que ele, espírito, conhece alguns aspectos do intercâmbio espiritual,
alguns aspectos, é uma confissão dele, então ele nunca diz que sabe tudo. Ou seja, ele apresenta opiniões pessoais e ele confessa isso. O seu desejo, na prática, é aprender, ele estava lá para aprender e ele queria obter mais amplas informações. Também confessa que sobre psicografia, e ele vai denominar alguns fenômenos de incorporação e materialização, ele vai dizer assim, eu estudei isso de leve e tudo que eu estudei é muito pouco em razão da complexidade da mediunidade. Bom, isso está lá no capítulo 1, estudando a mediunidade. São informações muito legais que eu convido a você a meditar sobre elas. Ainda nesse capítulo, há um outro espírito, Albério, que traz algumas palavras que são importantes para nós. Porque ele vai dizer que todos os fenômenos mediúnicos possuem por base a mente do espírito. Olha que interessante. A comunicação se dá mente a mente. Como que isso acontece? Os espíritos arrojam uma energia atuante. Essa energia é do pensamento. Ele estabelece em torno de si mesmo um ambiente psíquico. Esse ambiente psíquico todo individual, todo particular. Então forma-se ali como se fosse um casulo e esse casulo é um mundo, um universo. Nós estamos em contato com os demais espíritos, então a gente age e reage uns com os outros. E é essa energia mental que vai nos renovar constantemente. A gente está sempre aprendendo, a gente está sempre conhecendo e a gente está sempre em contato com os outros e isso faz com que a gente haja, que a gente reaja. A gente cria, a gente alimenta ideias, a gente destrói formas, a gente cria formas, a gente vivencia muitas situações, cria paisagens mentais, cria coisas com a mente e nós vamos estruturando os nossos destinos, ou seja, o próximo passo. A gente vai sempre criando a vida que a gente busca, que a gente procura e isso parte da ideia, porque ele vai dizer que a ideia é como se fosse um ser, né? Comparável a um ser que o espírito organiza. Ele organiza através do pensamento. Então, uma ideia ele dá forma. E como que essas mesmas ideias são compartilhadas com os outros? O espírito, através da vontade, ele imprime movimento e direção para essa ideia. Mas é muito interessante porque as nossas ideias, que vão expressar quem de fato nós somos, eles vão criar uma onda de psiquismo. Os outros espíritos estão fazendo o mesmo. E como é que nós vamos nos encontrar nessa amplidão de ondas em que o pensamento e esse psiquismo está navegando? A gente vai ver isso, porque, como nós percebemos aí na imagem, os nossos pensamentos fluem de nossa mente. Não depende de centro nervoso, de organismo físico, não. Ele flui da nossa mente. E quando você está encarnado, esse psiquismo ele atua diretamente no corpo físico, na nossa vida orgânica. E tem muito fenômeno que pode ser causado por esses pensamentos. Então, nessa obra tem essa informação e a gente vai ver essas informações também mais à frente em outras obras. O pensamento ele vai fluir no espaço, então tem uma inteligência que está emitindo e outra que está recebendo. Por quê? Vocês vão perceber que a gente vai falar de assimilação aqui. Então a inteligência que recebe, ela está sujeita às possibilidades e à coloração do pensamento em que ela vive. Então ninguém que sintoniza com o seu pensamento, de fato ele recebe tudo de igual modo que você transmitiu aquele pensamento. Ele vai receber apenas aquilo que ele tem condição de captar, que o seu conhecimento pode permitir ele captar. Então nós estamos no mundo em que estamos vivendo em conjunto, mas a nossa compreensão e entendimento uns dos outros, ela está em acordo com os nossos limites. Nós interpretamos os pensamentos uns dos outros de acordo com o que nós sentimos, com as ideias desse mundinho, desse universo que a gente criou em torno de nós. Perceba que faz toda a diferença saber sobre isso. O que isso tem a ver com o passe?
Perceba que aqui ele está falando que nossos pensamentos podem influir no nosso próprio organismo, como também pode influir no organismo alheio. Mas será que se dá com a transferência de um fluido? Será que é assim? A gente vai perceber que não. O processo é de sintonia. Então quer dizer que nós estamos sintonizados com os espíritos, nós estamos atraindo, nós estamos sendo refratários. O problema da sintonia, a gente atrai os espíritos que têm afinidade com a gente. E também nós somos atraídos pelos espíritos que têm a mesma afinidade com a gente. E cada um dá o que tem. E cada um recebe conforme dá. Ele vai explicar isso de uma maneira bem interessante. Ou seja, a gente assimila a onda de pensamento do outro para a gente poder conhecer o nosso trabalho, o que nós vamos fazer, e a gente dar uma direção para o nosso trabalho. É sempre segundo a compreensão que a gente tem. Ele não acabou de falar que a pessoa dá o que tem e o outro recebe aquilo que ele pode dar, ou seja, cada um no seu quadrado? Então, eu tenho uma forma de interpretar o pensamento do outro. O outro tem uma forma de interpretar o meu. Isso é segundo nível que cada um está de acordo com o conhecimento que possui. Na obra Evolução em Dois Mundos, Emmanuel, na parte que é uma anotação à guisa de prefácio, ele vai dizer que o tema lá que o André Luiz vai tratar é de corpo espiritual. E que o corpo espiritual tem princípios que vão estruturar esse corpo e esse perispírito, esse corpo espiritual, ele com a orientação da mente, o espírito, obviamente, ele preside o corpo físico. O que é o corpo físico? O conjunto de células que compõem o nosso organismo durante a encarnação. Por que nós estamos tratando disso? Bom, porque nós já vimos que a mente é a base de todos os fenômenos mediúnicos, do intercâmbio e do contato. Quando o magnetizador está magnetizando um paciente, ali é um fenômeno mediúnico. Não pode se escapar disso. E tem a alma, a vontade e o pensamento. Isso nós já vimos resumidamente nos conceitos anteriores, nas obras que nós citamos. Nos domínios da mediunidade, vários espíritos ali estão dizendo que o procedimento é esse. Agora, na obra Evolução em Dois Mundos, é preciso a gente nos apropriar de conceitos que o espírito traz ali, segundo a sua compreensão, que vai dar o tom de como nós vamos compreender o último tópico, que vai ser o passe magnético e a cura, como ela é alcançada. O que é matéria para o espírito? Matéria é energia tornada visível. Ele está de acordo com a teoria do fluido cósmico universal. O que é energia? É a força divina que nós nos apropriamos para interpor os nossos propósitos, os nossos quereres, aos propósitos da criação. O que são os mundos? É o lugar, é o campo onde o espírito reencarna, a alma, para, nas suas diversas faixas de matéria, em variada expressão vibratória, evoluir. Então, o mundo é campo de desenvolvimento da alma. Só que cada mundo está em uma faixa de matéria. E essas matérias, elas estão expressadas em vibração. O que ele está falando aqui? Estado de vibração da matéria. Está em acordo com a teoria espírita? Está em acordo com Mesmer? Está em acordo com a obra de Allan Kardec? Sim, sem dúvida nenhuma. Para a gente compreender bem o nosso tema, vamos agora para a obra Mecanismos da Mediunidade, em que o André Luiz vai trazer uma ideia de matéria mental. Nossa, o que é isso? É uma coisa nova no Espiritismo? Está inventando uma coisa nova? Trouxe algo, novidade? Não, ele apenas está dando um nome para fluidos espirituais ou para os fluidos perispirituais. Lembra que um dos espíritos diz que a gente cria em torno de nós uma atmosfera psíquica?
O nosso querido André aqui está dizendo que isso para ele chama matéria mental, porque é a mente que está criando, é o pensamento, está impregnando esses fluidos, então ele chamou de matéria mental, porque de fato cria a si mesmo. Está de acordo com o Laboratório do Mundo Invisível, lá no Livro dos Médiuns, em que no capítulo 8 a gente vai encontrar as criações fluídicas. Ele não está falando de outra coisa. Olha o que ele diz, que a matéria mental é instrumento sutil da vontade. Ou seja, pensa, vontade, cria, ideia, forma. E a gente cria isso automaticamente, conforme ensinam os espíritos superiores lá no Livro dos Médiuns. A gente atua formando matéria física. E claro que a gente vai verificar isso agindo ou representando os turbilhões de força em que a alma vai criar seus próprios estados de mentação indutiva. Então, a vontade é o dínamo, o pensamento e a ideia que vai colocar toda essa, que ele chamou de matéria mental, mas na prática é o pensamento que está impregnado no perispírito, em movimento. É o perispírito que está em movimento, é o fluido perispiritual. Então, é por indução, vibra, né? E a vontade, então, coloca isso em movimento. Como é esse processo de indução? Gente, é física. A transmissão se dá através da indução. Transmite-se propriedades eletromagnéticas. Então, se compara a esse mesmo fluxo energético. É preciso a gente, então, entender um pouquinho de física para poder entender como é que se dá o passe magnético? Claro que sim, porque aí você tem uma condição de ajudar o próximo. Senão você está compreendendo diferente, você pode até ajudar, mas às vezes está até atrapalhando. E aí, às vezes, o espírito nem precisa de você para estar ali naquele momento, porque você está mais atrapalhando do que ajudando. O conhecimento faz toda a diferença. Então, no reino dos poderes mentais, a ideia é a mesma da física. É um processo idêntico ao da indução, onde há uma transmissão de propriedades eletromagnéticas. Vai acontecer a mesma coisa no campo da mente. A corrente mental, ela reproduz as próprias peculiaridades numa outra corrente mental que está sintonizada com elas. Como? Vibração. Então, a mesma ideia da eletricidade vai acontecer no que ele chamou de mentalismo. Mas é o perispírito impregnado do pensamento que está ali sintonizado com o outro, que tem uma afinidade espiritual, está no mesmo grau evolutivo. Esse fenômeno, ele obedece à conjugação de ondas, nós estamos falando de frequência. Enquanto a vontade está sustentando o fluxo energético, você está afinizado ali com aquela ideia. Quando a vontade parar de sustentar, aí desfaz-se o laço. Agora eu trago para você da obra A Gênese, como esses conceitos que a gente apropriou dessa obra de André Luiz estão em acordo com a teoria espírita. Falando sobre fluido universal, da sua pureza absoluta até a matéria tangível, Kardec vai instruir-nos que os fluidos mais próximos da matéria são os menos puros. E são esses fluidos que compõem essa atmosfera espiritual terrestre. A atmosfera espiritual da Terra e o que está em torno de cada indivíduo. É desse meio, é dessa atmosfera espiritual que nós vamos encontrar diferentes graus de purezas e que os espíritos, ou encarnados ou desencarnados, vão tirar os elementos que vão sustentar a sua existência. Isto é, seu pensamento, seu conhecimento é que vai permitir que ele lance mão, se aproprie dessa ou daquela propriedade, desse ou daquele elemento. Ainda em A Gênese, ele vai dizer que o contato do espírito com o corpo físico se dá através de molécula. Ele diz assim, conforme esses fluidos atuam sobre o perispírito reage sobre o organismo material com o qual está em contato molecular. Bem, mas para que o perispírito entre em contato com esses fluidos grosseiros, o pensamento do espírito teve que conduzir, por meio da vontade, essas ondas para que ele se afinizasse nessa ou naquela direção.
E dessa maneira, com as ideias, com os pensamentos que estão pairando pela mente do espírito, é que o perispírito se impregna de todos esses fluidos que estão na natureza, na atmosfera, e que ele vai se impregnando. E aí, a partir disso, ele reage sobre o corpo do encarnado. E aí ele diz o Allan Kardec que é um contato molecular. Só que, na teoria do André Luiz, ele já vai incorporar a ciência da teoria celular e, em lugar de contato molecular, ele vai dizer um contato celular, que, em suma, a ideia é a mesma. Os espíritos superiores não erraram, apenas a ciência da época que falava em molécula. Então, entendei-vos quanto às palavras. As palavras agora são células, são organismos vivos, são bilhões de princípios inteligentes evoluindo em torno de nós. Pois bem, esses bilhões de células que nos servem ao veículo de expressão, domesticadas na sua totalidade em funções exclusivas, necessitam de substâncias especiais, água, oxigênio, canais de exoneração excretora para se multiplicarem no trabalho específico que nosso espírito lhes traça. Preste atenção que aqui ele está dizendo que o espírito, né, entra em contato com os fluidos, impregna pelo seu pensamento o seu perispírito e ele vai entrar em comunicação com o organismo físico, que precisa de toda uma ordem ali de estrutura natural para poder viver, para poder existir, e elas se multiplicam no seu trabalho para as especificidades do coração, do pulmão, do cérebro, das mãos e etc., de todo o corpo físico. O André Luiz não modifica nada acerca dessa estrutura que os espíritos superiores nos informaram. Eles até dizem, entendei-vos quantas palavras, e, portanto, aqui só se introduziu a ideia das células, da teoria celular, que já era desenvolvida na época de Kardec, mas não havia se batido martelo sobre isso, né? Entre os anos 1840 e 1870. É o mesmo período de Kardec, ele usava então a teoria que estava já unânime naquele tempo. Diz o André Luiz, na obra Evolução em Dois Mundos, que essas células obedecem às ordens do espírito, ou seja, está em contato lá em a gênese molecular, aqui para André Luiz em contato celular. Quem é que comanda? O espírito. Por meio de quê? Do perispírito. E essas células se diferenciam e se adaptam às condições que são criadas pelo espírito. Pelo espírito. É o espírito que comanda. E é aí que entra a questão. Cada espírito comanda o seu conjunto de bilhões de células orgânicas. E essas células obedecem às ordens do espírito, se adaptam às condições criadas pelo espírito. Como que ele faz isso, né? Perispírito em contato, célula a célula, para que elas possam se multiplicar, para que elas possam ser substituídas, para que elas possam se regenerar. Enfim, é o espírito que comanda esses bilhões de células. Então, cada espírito está controlando esse universo, esse mundo que está ao seu redor, através da sua mente. Veja que no passe é na mente e na vontade do indivíduo que a gente precisa atuar para que ele possa startar o processo de autocura a partir do comando que ele vai exercer sobre essas células, como você viu aqui dito pelo André Luiz na obra Evolução em Dois Mundos. Para a gente também colocar aqui algumas ideias importantes, porque é atribuído a esses espíritos trabalharem muito mais na questão física do que da questão moral. Pois bem, André Luiz, na obra Evolução em Dois Mundos, ele fala de queda moral. Sabe o que ele chama queda moral? Sofrimento moral. Toda queda moral nos seres responsáveis opera certa lesão no perispírito, a refletir-se em desarmonia no corpo físico, provocando determinada causa de sofrimento. Então, um sofrimento moral pode lesionar o perispírito, que da mesma maneira se refletirá no corpo físico. Dor física ele não relaciona com a queda moral.
A queda moral ela pode se traduzir em várias situações, mas ele não vai dizer que esse sofrimento moral logo causa dor. Ele falou assim, não, dor é só alarme ou emergência. Essa dor, que é um alarme ou uma emergência, coisa do corpo físico, coisa da biologia, vai requisitar socorro externo da medicina ou, em outros casos, da medicina espiritual, ou medicina do corpo físico, a tradicional humana, ou a medicina da alma. Veja, pessoal, para a gente obter alívio ou cura de uma dor, a gente vai poder entrar com medicamentos, se for esse o diagnóstico, ou você vai, de repente, buscar atuar sobre a alma do indivíduo, que às vezes é ela que está precisando de algum reconforto. Mas ele não estabelece que as duas coisas estão umbilicalmente ligadas, que o sofrimento moral logo causa dor. Ele falou que pode acontecer essa ou aquela desordem e no perispírito e essa ou aquela desordem do perispírito causar alguma desarmonia física. Mas ele não disse que exatamente toda desarmonia física logo é ocasionada pelas quedas morais do espírito, não necessariamente, e por isso que ele diferencia uma coisa da outra. Achei isso muito interessante de compartilhar com vocês. E para a gente encerrar, o passe magnético é o processo de autocura na obra do André Luiz. Como que a gente define o processo? Veja bem, fazer só um esforço aqui para que você recupere as informações. A gente pegou as 3 obras e colocou para você que a mente está na base de todo fenômeno mediúnico. Esse processo do magnetismo é um fenômeno mediúnico. A gente disse que se usa vontade, pensamento, e nós falamos que André Luiz não tratou de transmissão ou transferência de fluidos, perceba? Então, como que ele trata? Lá no capítulo 15, segunda parte, o passe magnético na obra Evolução em Dois Mundos. Ele vai dizer que pelo passe magnético, uma vontade fortalecida no bem pode soerguer a vontade enfraquecida de outrem. O magnetizador que vai ajudar aquele paciente. Para que a vontade, novamente ajustada à confiança, magnetize naturalmente os milhões de agentes microscópicos a seu serviço. Ou seja, soergue a vontade, aí o indivíduo, ele comanda o seu conjunto de células e ele começa a magnetizar naturalmente pelo pensamento, então não tem imposição de mãos, não tem nada de figura formal nem nada, só o pensamento e a vontade. Então ele está magnetizando naturalmente as células do seu organismo físico que está precisando nessa ou naquela contingência. Por isso que é preciso fazer uma anamnese, conversar com o paciente, saber de fato onde você vai canalizar o seu pensamento e a sua vontade para que naquele lugar adequado ali haja então a atuação da força de recuperação para o reajuste daquele corpo físico. Então primeiro você tem que reajustar a confiança do indivíduo. É preciso fazer um laço? Sim, você precisa primeiro ter a amizade dessa pessoa, desse paciente, ter a confiança dele para você. E você também tem que estar na confiança dos bons espíritos, porque a sua vontade tem que ser fortalecida no bem, caridade desinteressada, para que o organismo físico se auto-equilibre, se recomponha, volte ao seu equilíbrio que é indispensável. E para você verificar que tem tudo a ver com a teoria do Mesmer, a gente recupera essa tela que você vê aí, onde, pela teoria do fluido cósmico universal, o magnetizador, através da sua força de vontade, ele vai pensar muito, ele vai gerar um movimento através de uma onda. Todo esse processo do magnetizador estabelece uma frequência, a sua força de vontade, ela é então a potência que vai induzir a vontade do paciente, que vai se esforçar para se curar, para o seu organismo se reequilibrar no nível celular. E nesse processo você percebe que são duas vontades envolvidas. De um lado, a indução vibratória, cuja causa é o magnetizador, e tem o desejo de soerguer a vontade do paciente, ampliando o seu potencial de cura natural do organismo. Perceba que não tem transferência de nada, é só pensamento, vontade,
a sua fé te curou, lembra daquela fala de Jesus? É nesse sentido aí. Então, o magnetizador, que é a causa desse processo aí, que dá o start em tudo, ele então induz a vontade do paciente. E o que faz o paciente? Está em sintonia com ele, se esforça, quer também. Essas duas vontades, então, elas vão promover um movimento ondulatório transmitida pelo fluido cósmico ali. Esse encontro de vontades, cuja causa do movimento, dessa onda vibratória, é a alma, é a mente, e o fluido é o seu condutor do movimento. Então, as duas mentes vão se contactar, as duas vontades. Ali próximo, você então fez com que houvesse uma sintonia, estão vibrando na mesma frequência, querem a mesma coisa, desejam o mesmo, que é reharmonizar o organismo físico, desejam profundamente, querem muito. E aí então pedem a presença dos bons espíritos, fazem prece, e essa vontade então vai induzir todo esse turbilhão de forças energéticas das células orgânicas do indivíduo, aquelas então animadas nesse processo de harmonização, elas vão eliminar as células doentes, vão recuperar o organismo doente e vão ali regenerar várias células que estariam sofrendo em doença, em uma série de desorganizações a nível celular. E aí elas vão se recompondo, se reharmonizando. Pessoal, então foi isso que a gente queria compartilhar, ou seja, o passe magnético na obra de André Luiz em perfeita sintonia com a teoria de Mesmer e com a teoria dos espíritos superiores. Eu estou deixando as fontes para você aí, vai lá, dá uma olhadinha. Se estiver discordando, não tem problema, deixa um comentário aí para nós e vamos que vamos. Eu encontro vocês no próximo vídeo. Até lá!